Fala galera, quem tá falando aqui é o Lucas Jensen e você tá assistindo Jensen Art. O vídeo de hoje é misturando personagens e eu tenho mais um convidado muito especial para trazer hoje. Eu vou apresentar esse convidado depois da vinheta. O convidado de hoje é o Guilherme Ferreira, ele é tatuador e um ilustrador sensacional. O Instagram dele vai estar aparecendo aqui para você acompanhar as artes dele, vocês vão curtir pra caramba, segue ele lá, curte tudo que ele tem porque é muito maneiro. E aí, mano, beleza? Como é que você tá? E aí, mano, de boa? Tá de boa. Bom, vamos sortear os personagens e a gente vai desenhando e trocando uma ideia? Bom, você quer os dois primeiros ou os dois últimos? Pode ser os dois últimos. Show, vamos ver os meus dois primeiros personagens então. O meu primeiro personagem, o Luffy, do One Piece. E vamos ver o segundo personagem que eu vou misturar com o Luffy, que vai ser o Hades, do Hércules. Maneiro. Vamos ver os dois personagens do Guilherme agora. O Pateta. Separar umas referências aqui. Vamos ver o segundo personagem do Guilherme. Puta, maneiro. Super Choque. Boa. Pateta e Super Choque pro Guilherme. O Luffy e o Hades pra mim, e vamos pro desenho. Fala um pouco do seu trampo aí, quanto tempo você é tatuador, você sempre desenhou? Então, eu desenho desde muito pequeno, assim, e desde muito pequeno eu já me imaginava trampando com desenho, né, tipo, não tinha ideia do que ainda, mas queria trabalhar com desenho, e aí eu cheguei a pensar em algumas coisas, assim, né, conforme eu fui crescendo, e por fim, sei lá, aos 17 anos eu entrei na arquitetura, mas foi na arquitetura que eu descobri que eu queria que o desenho fosse meu trabalho e não uma ferramenta no meu trampo, né? E aí tinha acabado de me mudar para São Paulo, isso foi em 2015, e a galeria era um dos únicos lugares que eu conhecia na cidade, assim. Aí teve um dia que eu saí para andar pela cidade e aí eu entrei na galeria e deu vontade de conhecer tatu. E aí eu procurei os estúdios, né, dentro da galeria para conhecer e tal, e achei bem legal o que eu vi e cheguei em casa muito empolgado, assim, aí fui pesquisar, tipo, baixei umas apostilas, assim, de regulagem de máquina, essas coisas. E aí no dia seguinte eu saí para procurar um estúdio perto de casa e aí eu entrei no estúdio e perguntei se eu podia passar o dia lá para ver como funcionava, né, o dia a dia de um tatuador e tal. E aí o cara já me chamou, tipo, você sabe montar máquina? E eu falei, tipo, mano, segunda vez que eu tô entrando no estúdio na minha vida, assim. E aí ele falou, então entra aí que eu vou te mostrar. E aí eu fiquei até com o pé meio atrás, assim, né, na hora, né, tipo, como assim, tão fácil, né, aprender, né, alguém para te ajudar. Mas ele tava precisando de um aprendiz no estúdio para ajudar ele. E na mesma hora, assim, ele começou a me ensinar mesmo algumas coisas e falou que se eu quisesse eu podia trampar no dia seguinte já. Aí eu voltei pra casa, tipo, muito empolgado, assim, né, tava nem acreditando. Aí eu acordei no dia seguinte, cedinho, fui lá, trampei o dia inteiro no estúdio. E no final do dia que me caiu a ficha, assim, né, que eu pensei, pô, saí pra conhecer tatu há 2 dias atrás e hoje eu tô trampando no estúdio já. E aí isso foi, né, em outubro de 2015 e tamo aí até agora, né, agora desde então tô trampando com tatu, vivendo disso. Caramba, que demais, cara. Maneiro, pô, bem legal. As coisas foram acontecendo de uma maneira maneira. Quando você vai fazer uma tatuagem, se alguém vai lá e pede algum personagem, alguma coisa que você nunca viu, você dá uma estudada sobre antes? Ou, tipo, você mais vê o desenho, a cara do personagem? Depende muito da proposta do projeto, assim. Se for, tipo, uma coisa mais estética, que a pessoa queira, assim, eu vou lá, já vou direto nas imagens, assim, separo só as referências visuais, né? Mas se a tatu tiver, tipo, se ele quiser, tipo, contar uma história com a tatu, a história do personagem ou da série, né, que ele participa, aí eu tento dar uma lida, assim, na obra, né, ou então, sei lá, ver uns vídeos de análise também, sempre ajuda muito, mano. Um trampo que eu lembro que eu fiz isso e que me ajudou muito, assim, foi um de Evangelion, que eu nunca tinha lido. Também tem uma parte do meu trampo que é fazer a visita com o cliente, né, então eu converso bastante com o cliente e eu aproveito para ele me explicar algumas coisas desses personagens que eu não conheço muito e tal. E foi um trampo que eu gostei muito de fazer porque eu acabei conhecendo bastante do anime, né? E eu não conhecia nada, né? E é uma história bem legal. Eu acho que pra mim também, o Guilherme me tatuou também uma vez, foi lá que eu conheci ele. Ele fez o Goku que eu tenho no braço aqui. No Instagram dele vocês vão conseguir ver lá, tem lá o Goku, só vai rolando pra baixo. E aí eu lembro que você tinha comentado comigo que você deu uma pesquisadinha também, porque tem uns elementos na tatuagem aqui, tem a esfera que é importante pra ele, quantas estrelas tem e tal. Ter uma estudada por mais que o Goku seja um personagem conhecido. Então, às vezes, por exemplo, nesse trampo seu, uma esfera qualquer funcionaria aí nesse espaço que tem, mas essa esfera em específico faz muito mais sentido, né? Sim. Então, é mais no sentido de enriquecer o trabalho, contar a história, né, com o projeto, essas pesquisas.
como você lida quando copiam o seu trampo? O meu foi um caso, assim, tipo, a gente começou a ver vários, né, Sim. vai no Pinterest, começou a surgir um pessoal. Acho que é a mais copiada que eu já fiz essa daí, sim. Porque também pega o personagem, não tem jeito, né? Sim. Então, mano, no começo eu ficava bem chateado, assim, né? Ficava até meio bravo e tal. Uhum. Mas eu acho que como a gente reage à cópia depende muito de quem copiou e do porquê copiou, assim, sabe? Porque às vezes você vê, tipo, que é uma pessoa que tá começando e tal, então, tipo, às vezes a pessoa não desenrola muito no desenho, então, sei lá, às vezes é por grana mesmo. E assim, eu, como uma pessoa que já foi muito ajudada para começar a tatuar e tal, eu acho que seria muito desonesto da minha parte, tipo, ficar condenando um pessoal que tá começando e acaba copiando um trampo ou outro e tal. Mas já tive casos de gente que, tipo, pegou foto minha, foto do meu trampo, e aí tava postando como se fosse dela. É um caso bem diferente, assim, né? Tipo, a sua linha mesmo, o seu traço, e falou que é dele. A pessoa nem copiou meu... Ela, tipo, pegou a minha foto da tatu que eu fiz e tava postando que ela que tivesse feito, sabe? Caramba, então, já é um outro nível de atuação, assim, que aí eu acho que é bem desonesto, e aí, tipo, nesses casos eu vou lá trocar ideia, assim, falar, pô, o que você fez tá erradaço, assim, não é legal isso que você tá fazendo e tal, eu peço pra pessoa tirar o trampo e tal. E assim, mano, algumas pessoas entendem, tipo, às vezes não percebem que tá fazendo uma coisa errada, assim, e aí, tipo, vai lá, tira o trampo, então dá os créditos, mas tem um pessoal que, tipo, acha que tá certo, assim, de estar copiando o trampo dos outros, sabe? A galera pensa que se às vezes tá na internet, terra de ninguém. Internet não tem dono, né? É. Mano, eu acho uma coisa que eu acho engraçado dessa coisa de estilo, se você não toma muito cuidado, assim, com os fundamentos de desenho, você acaba meio que não conseguindo desenhar coisa fora do seu estilo. Isso é bem doido, né? Você, tipo, vai automático desenhando coisas já dentro do seu estilo, assim. Não, eu concordo. Eu vi um vídeo muito bom falando sobre isso, o vídeo do Guilherme Freitas. Ele fala que... Ele é muito bom. Cara, ele é muito bom. Você chegou a ver o vídeo que ele fala sobre estilo? Não, ainda não. Ele fez recentemente, e a visão que ele colocou é que faz muito sentido pra mim, que é interessante você, quando você, pra encontrar um estilo, você treinar os fundamentos principais, assim, fazer aquele desenho, o basicão do desenho, às vezes, você saber desenhar a realidade ou como as coisas são, pra você conseguir distorcer aquilo, simplificar aquelas formas da sua maneira, resumindo bem o que ele falou, assim, e aí que às vezes é mais difícil você simplificar algo, e aí você vai encontrando estilo a partir da parada original. Então, sei lá, se você treina a desenhar um rosto humano antes, perfeito, assim, vai buscando o realismo, talvez, e aí vai distorcendo isso aos poucos, assim, vai simplificando as formas que você já conhece. É aquela ideia que falam bastante, assim, que é aprender a construir para depois desconstruir, né? Exato. Isso faz muito. Eu acho que ajuda bastante, mano. Eu não acho que, assim, eu acho que não é regra você, sei lá, se exigir de qualquer artista que, tipo, as pessoas saibam fazer realismo e tal. Eu acho que é besteira, sei lá, se a pessoa cumpre a proposta dela, ou enfim. Total. Mas eu não nego, tipo, o quanto foi importante pra mim estudar bastante de realismo antes de pensar em desenvolver estilo e tal. Me ajudou muito, mano, porque essa ideia mesmo, porque se você controla o real, essas distorções, elas são mais conscientes, assim, né? Tipo, você sabe o que você tá distorcendo e tal. Claro, repetindo o que você falou, é bom frisar, às vezes alguém tá assistindo, você não precisa saber desenhar realismo pra encontrar seu estilo, é só talvez uma das formas de fazer, assim, acho que não existe tanta regra pro desenho, eu acho que a parada é você desenhar, mas é um caminho legal, assim, de você seguir pra encontrar seu estilo, saber realmente os fundamentos, eu acho bem interessante. Eu dei uma vez aula de desenho pra criança, assim, desenho básico, né, fundamento, o desenho bem básico mesmo pra criança, e um total de 1 aluno, mas talvez ele até assista, hoje ele tá maior e tal, mas na época ele era criança, cara, ele queria desenhar, e também existia um pouco da minha inexperiência, eu tinha uns 18 anos, e ele só queria desenhar, e eu queria ensinar o desenho pra ele, porque também eu me sentia meio, eu não vou ficar cobrando dos pais dele, aceitando dinheiro pra deixar o moleque fazer desenho livre, assim, vou ensinar, né, na minha cabeça. Mas eu passava coisa pra ele fazer, e ele não fazia e tal, e tipo, não julgo, normal, cara, eu criança, mas dava uma frustraçãozinha, fala, pô, mano, dar aula pra criança
assim, olha, tem que gostar muito da aula, porque realmente a criança ela quer brincar, cara, ela quer fazer por esporte, por diversão. Sim, sim. E o que você acha desse negócio de, tipo, botar criança pra fazer, tipo, esporte ou estudar arte, assim, desde muito pequeno? Ah, cara, eu acho legal, eu acho que tem que ser parte da criança, assim. Eu tive algumas experiências comigo quando eu era criança que meus pais viam, por exemplo, eu gostava muito de luta, e aí quando eu era pequeno, meus pais me colocaram no karatê, perguntaram se eu queria, eu acho legal quando não parte do adulto, de quando o adulto não coloca a intenção dele na criança, sei lá, alguma frustração, ou eu quero que meu filho seja jogador, então vou botar na escolinha de futebol. Eu acho que é legal você ver na criança o que ela desenvolve, se ela gosta de desenhar, se ela gosta de jogar bola, o que ela brincando, a partir disso você desenvolver na criança isso, eu acho que é mais ou menos por aí. É bem tênue, assim, né? Acho que é bem fácil você, às vezes, achar que tá, tipo, ajudando, colocando numa coisa cedo, assim, mas aí você tá colocando mais expectativa do que a própria criança, assim, né? Acaba forçando, às vezes, uma coisa que se ela tivesse buscado sozinha, teria saído de forma natural, né? E, mano, você já tem, tipo, um processo bem definido, assim, pra trampo e tal, tipo, isso aqui eu faço primeiro no desenho, ou é bem fluido, assim, o seu processo de trabalho? Cara, eu varia muito. Eu gosto de fazer de um jeito, mas quando eu tô fazendo pra mim, eu tô desenhando aqui agora e tal, ou eu até sigo, mas nem sempre. Às vezes eu gosto de variar um pouco o caminhar do processo. Então, por exemplo, isso não muda muito. Eu faço o esboço, faço a line art, e aí eu começo a pintar, então eu pinto tudo chapado primeiro, e depois começo a colocar a iluminação e tal. Então, às vezes, na hora da pintura, eu gosto de variar um pouco, ou eu vou colocando a sombra depois, eu coloco o desenho mais iluminado, ou eu coloco ele numa cor assim, como se tivesse nada, sem luz, e vou acrescentando toda a iluminação. Então, varia um pouco, assim. No fundo, como eu ainda tô aprendendo pintura digital, eu ainda tô testando muita coisa, eu vou bem variando, eu vou aprendendo coisa no meio do caminho, assim. Eu acho que é divertido por isso. Eu vou testando muitas vezes, e às vezes, na maioria das vezes dá certo, assim. Meio que a ordem dos fatores acaba não alterando o resultado final. E eu testo muita coisa. Você tem um caminho que você sempre segue, ou você... É que tatuagem acho que meio padrão, talvez, assim, né? Então, eu acho que nos projetos pessoais, assim, eu acabo demorando um pouquinho mais, porque o processo fica mais orgânico. Mas pra tatu, até que tem um processo bem definido, até. Um caminho certinho, assim, a seguir, porque, afinal de contas, é trampo também, né? Então, tem que ter um aproveitamento de tempo, assim. É verdade. Então, o meu processo de tatu, ele é bem definidinho, assim. E nesses projetos de... Mas varia também de tatuador para tatuador nesse sentido, ou é muito padronizado? Assim? Cada um tem um processo, principalmente no trampo autoral, cada um tem o seu próprio processo, assim. Às vezes não usa nem o mesmo material, né? Então não dá para ter o mesmo processo. Entendi. Né? Então eu faço os meus projetos no digital, mas tem tatuador que faz no tradicional, né? Tipo, pinta a tela e tal. Então não dá para ter o mesmo processo porque a mídia é diferente, né? Quer dizer, até dá, mas não vai ser confortável você, sei lá, usar um processo de digital no tradicional, por exemplo. Dá para fazer, mas não é o melhor caminho, eu acho. Mano, e você como tatuador, para um papo de tio, como que você vê, tipo, hoje em dia, né, que é bem diferente de antigamente, mas como você vê tatuagem pra galera que pensa assim, tipo, você não vai fazer tatuagem, você, tipo, não vai arrojar trampo, tatuagem é mal vista, você vê muito que ela talvez é mal vista hoje, ou é o contrário, de repente? Como é que você enxerga isso? Mano, eu acho que não dá pra negar que o preconceito com tatuagem ainda existe forte, mas eu acho que hoje em dia tá bem mais de boa do que antigamente, assim, essa questão de não conseguir trampo e tal. Eu acho errado você negar um trabalho pra alguém, porque a pessoa tem uma tatuagem e tal, acho que não faz sentido nenhum. Mas, assim, você não pode negar que tem umas pessoas que têm poder pra fazer isso, né? E aí você tem que acabar jogando o jogo delas. Então, acho que é uma luta que a gente tem que ter, né? De acabar com esse preconceito, principalmente questão profissional, assim, com tatu. Mas eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado só pra, sei lá, esquecer isso, né? Que, tipo, essas pessoas, infelizmente, comandam coisas e têm poder sobre algumas coisas e, às vezes, talvez não valha muito a pena pra você, dependendo da sua profissão ou do que você faz da sua vida, arriscar, tipo, não conseguir trampo por causa da tatu, sabe? É triste, mas eu acho que tem que ser um pouquinho consciente em relação a isso. Mas eu vejo hoje
muitas profissões, assim, que acho que antes não admitiriam de jeito nenhum. E hoje em dia eu vejo alguns profissionais tatuados, assim, nessas profissões mais conservadoras, né? Tipo, eu já tatuei, tipo, médico, já tatuei, sei lá, advogado, veterinário, essas profissões são mais conservadoras, assim. Tem um pessoal que tá tomando coragem pra, não, falar, eu sou um bom profissional, sou tatuado, isso não influencia em nada em relação ao meu desempenho, ao quanto eu domino minha profissão e tal. E é uma coisa que eu admiro muito, inclusive. Maneiro. Então, eu acho que a mídia também tem ajudado bastante a normalizar, né, a tatuagem, né? Você vê, tipo, artista, jogador, atriz, modelo, umas pessoas tatuadas assim, e as pessoas entendem que não é uma coisa de outro mundo, né? É uma pessoa tatuada. Não, total. Apesar de que é difícil você ainda ver, você vê um galã de novela com o braço fechado. É difícil você ver. Sim. Geralmente o cara tatuado é o criminoso, é o bandido, é o... Ainda é que não tem jeito, TV fechada vai demorar pra... Mas em outros lugares você vê que realmente é mais normal também. Não espero ver o William Bonner com a cara tatuada tão cedo assim. Ainda não. Mas quem sabe um dia um âncora de jornal tem uma tatuagem no pescoço. E foi de boa pra sua família, assim, e tal, pra você, um dia que você virou e falou, quero ser tatuador, vou seguir nisso. Como foi isso pra você? Não foi muito de boa, não. Engraçado porque eu fui criado pela minha avó, né? Uhum. E aí eu passei, 17 anos com ela. E aí, vim pra cá fazer faculdade e tal. E aí, em 6 meses morando longe dela, eu decidi largar a faculdade e virar tatuador. Aí, você imagina, né? Nossa, o choque. Com certeza. O choque pra ela. Aí, a gente, por último, tava morando no litoral. Eu já morei aqui com ela em São Paulo, mas a gente tava morando no litoral por último. E aí eu tava aqui em São Paulo, aí eu comecei a tatuar, ela ficou bem. Aí ela veio aqui pra São Paulo pra conversar comigo, falar que eu não deveria fazer isso, porque tinha muita coisa que eu poderia fazer com desenho. Mas assim, que era mais pelo preconceito da tatuagem, assim, preconceito natural, que vovó, pai, mãe tem, assim. Então, eu percebi que era muito mais no sentido de não conhecer a profissão do que desencorajar a fazer alguma coisa, assim, porque não é da minha avó fazer isso, assim, né? Ela sempre foi uma pessoa que me encorajava muito a fazer as coisas que eu queria, mas eu acho que era um medo por não conhecer a área e tal. Inclusive, teve uma coisa que eu fui entender muito depois, assim, depois de conhecer melhor a tatuagem, ela surgiu num meio marginal, né? A tatuagem moderna que a gente conhece, ela surgiu, lá nos Estados Unidos, os marinheiros, os renegados lá se tatuavam e tal. Então, a marginalidade faz parte da história da tatuagem, né? Então, não dá pra culpar as pessoas por só conhecer isso da tatu, porque faz parte da história da tatu. Uhum. Mas hoje em dia a tatuagem não se resume a isso. Então, sei lá, eu me sinto no papel de, como jovem e tatuador, não demonizar essas pessoas que não têm essa noção, né? Mas, tentar ser didático, assim, ao invés de, tentar combater ou brigar com essas pessoas por acharem isso, tentar mostrar pra elas que hoje em dia tá diferente, né? E foi o que eu fiz com a minha avó. Eu falei, eu vou tatuar assim. Eu entrei na faculdade, consegui bolsa, não tem ninguém pagando minha faculdade, nem nada do tipo. Então eu vou largar assim, vou começar a tatuar. E eu tô novo ainda, tenho tempo pra experimentar algumas coisas. E se não der certo, eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Não tem pra onde correr. Eu é obrigado a trabalhar. Se eu não conseguir trabalhar com tatuagem, eu vou trabalhar com outra coisa. Aí ela ficou meio chateada, assim, mas depois ela viu que eu, tava levando a sério o que eu tava fazendo, sabe? Então, depois de, eu comecei a tatuar, e aí depois eu comecei a ganhar dinheiro com tatuagem, depois eu, comecei a ajudar em casa, e comecei a viajar, e depois que eu fui morar sozinho, eu acho que ela percebeu que é uma profissão como qualquer outra, assim, né? E começou a levar a sério. Uhum. E hoje em dia a minha avó é uma das pessoas que mais me apoia, assim, né? Era muito mais uma questão de não conhecer do que, puro ódio à tatuagem, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Só que, acho que é mais ou menos isso também, assim, com muitos pais. E esse medo de querer que a pessoa fique... Que ela tenha um futuro de sucesso, que ela não passe perrengue, que ela não... Sim. Então, realmente, imaginei que fosse por aí que você falou, assim, a falta de conhecimento da área, de como que pode ganhar dinheiro com isso. Será que que a gente quer... Eu imagino que se eu tiver um filho um dia, eu vou querer o melhor pra ele, assim. E não tem jeito. Eu
eu mesmo conhecendo um pouco da área, eu sei que um dia eu vou ficar com medo de repente ele falar, quero ser, sei lá, quadrinista, quero fazer quadrinho, quero desenhar quadrinho. E aí você acaba pensando, cara, como toda área também, meu, tipo, pode ser que meu filho passe fome querendo ser bancário um dia, tá ligado? Tipo, sim, vai depender dele sempre. Uhum. Mas dele e das medo, oportunidades, né, que ele tiver, né? Total. Eu acho que é importante frisar, assim, que algumas coisas que eu fiz dependeram do meu esforço, assim, mas não dá pra negar o quanto algumas pessoas me ajudaram durante o meu caminho na tatu, né? Então, sei lá, por exemplo, esse primeiro contato que eu tive com tatu, que o cara já me pegou pelo braço e me ensinou do zero, assim. Se não fosse isso, talvez tivesse sido muito mais difícil, talvez nem tivesse dado certo pra mim, sabe? Então, acho que tem muito do esforço, né, que se faz pra fazer o que você quer e das oportunidades que você tem acesso, né? Muita coisa é sorte também, cara. Sim, tipo, tá no lugar certo na hora certa. Exato, conhecer a pessoa certa e, enfim. Exatamente. Bom, galera, a gente terminou o desenho aqui. A gente vai mandar um pro outro agora pra eu ver o desenho do Guilherme. Vocês estão vendo aí, mas eu ainda não tô. E vice-versa, então vamos pra esse react agora. Puta, que maneiro, cara. Ficou muito da hora. O Pateta com os dreads e pá. Nossa, que da hora, mano. Dreadzinho de Mandou Super benzaço. Os raiozinhos assim, roxinho. Puta, curti demais, mano. Sério, que foda. Eu gostei de fazer esse efeitinho de roxo aqui. Foi gostosinho de fazer. Não, a luzinha refletida embaixo dele, assim, mano, muito show, mano, muito maneiro mesmo. Valeu, mano. Que foda, mano. Caralho, ficou muito legal. Valeu. Caralho, ficou muito legal esse cabelo. Oi? Ficou muito legal esse cabelo aqui. Valeu. Poderzinho e tudo. Eu gostei da função das roupas, né? Eu imaginei que você fosse fazer a roupa toda do Hades, assim, mas ficou bem legal a junção das duas roupas. Curti bastante. Quando eu tava fazendo, eu fiquei com medo de ficar meio gênio, porque o gênio tem o coletinho, né? E ele tem a fumaça embaixo dele, mas aí sim. Esse fumaça espaçada deu esse ar de Hades aí, talvez. Que foda. Valeu. Bom, galera, essa é a arte que a gente fez no Misturando Personagens de hoje. Espero que vocês tenham curtido o papo. Eu agradeço muito, Guilherme. Valeu, foi da hora demais trocar essa ideia com você. Valeu, mano. Eu que agradeço aí o convite. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários também o que você quer ver nos próximos vídeos. Coloca aqui nos comentários um personagem que você quer que eu misture. Coloca aí a junção de 2 personagens que você acharia legal. Tamo junto e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeuzão, Guilherme. E aí, segue o Guilherme na rede social dele também. Quer falar seu Instagram? Qual que é? Vai estar aparecendo, mas fala aí. Eu tenho meu Instagram, que é Gui Ferreira Tatu. E eu tenho o Twitter também, que eu posto algumas artes mais pessoais, assim, tipo uns projetos mais meus, assim. E aí falo umas águas lá também. Mas tem bastante... No Gui Ferreira Tatu é mais projeto de tatu mesmo. E lá no Twitter eu posto umas coisas mais variadas de desenho. Da hora. É isso então, pessoal. Segue lá, me segue também no Instagram. Tamo junto e até semana que vem. Falou!